No outro vídeo, falamos um pouco sobre a bandeira do Brasil, os seus símbolos, discutimos como foi possível representar o mesmo céu estrelado visto às 8h30 da manhã. Fizemos juntos um curioso experimento para simular a atuação da atmosfera sobre os raios solares. E ainda aprendemos a navegar no programa estelário. Porém, ainda há mais o que saber sobre a nossa bandeira. Sabemos que há uma grande quantidade de astros no céu, e que não poderíamos representar todos aqueles que estavam sobre a cidade do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro. E por isso foram escolhidas algumas constelações para serem retratadas. E é muito importante que você saiba o motivo dessa escolha. Porém, primeiramente, é crucial o entendimento sobre o que são, afinal, constelações. Sabe-se que um dos mais antigos registros de constelações observadas está pintado nas paredes do sistema de cavernas em Lascaux, no sul da França. Desde que as pessoas andaram sobre a Terra, grandes significados foram atribuídos aos objetos vistos no céu. Através da história da humanidade e diferentes culturas, muitos mitos, histórias, contos e poemas foram atribuídos a esses conjuntos de estrelas no céu, chamado de constelações. Porém, nos dias atuais, denomina-se por constelação uma região do céu agrupada em torno de um conjunto de estrelas principais, próximas umas das outras. As constelações, então presentes na nossa bandeira, são Cão Menor, Cão Maior, Carina, Virgem, Hidra, Cruzeiro do Sul, Octante, Triângulo Austral e Escorpião. Consegue imaginar o que cada estrela dessas constelações significa em nossa bandeira? Cada uma delas remete a um estado e a um significado interessante por trás dessa escolha, que se relaciona com a luminosidade de cada astro. Como foi dito anteriormente, uma constelação é delimitada por um conjunto de estrelas, e essas estrelas são classificadas em alfa, beta, gama, entre outras letras do alfabeto grego. Tal nomenclatura está de acordo com a sua luminosidade, sendo alfas as mais brilhantes, betas as segundas mais brilhantes e assim por diante. Partindo disso, relacionaram as estrelas mais brilhantes com os estados onde situam as cidades de maior impacto nacional na época de criação da bandeira. Um exemplo é a escolha da Alpha Crucis, conhecida como a Crux ou Estrela de Magalhães, por ser a mais luminosa no céu, para representar o estado de São Paulo, que é o principal centro econômico e industrial do Brasil. Ao longo dos anos, a bandeira sofreu alterações para adicionar os novos estados brasileiros. E no dia 11 de maio de 1992, a bandeira brasileira passou a ter 27 estrelas, formato atual, inserindo os estados do Amapá, Tocantins, Roraima e Rondônia. Além disso, podemos ver os estados associados às demais estrelas. Na constelação Cão Maior, nós temos a sua alfa relacionada ao estado do Mato Grosso, a beta relacionada ao estado do Amapá, a sua gama relacionada ao estado de Rondônia, delta relacionada a Roraima e, por fim, Epsilon a Tocantins. Na constelação Cão Menor, nós temos a sua alfa representando o estado do Amazonas. Na constelação Cruzeiro do Sul, nós temos a sua alfa representando São Paulo, como foi dito antes, beta representando o Rio de Janeiro, gama representando a Bahia, delta, Minas Gerais e Epsilon, Espírito Santo. Na constelação Triângulo Austral, nós temos a sua alfa associada ao Rio Grande do Sul, beta relacionada a Santa Catarina e gama ao Paraná. Na constelação de Escorpião, nós temos Antares, que é a sua alfa associada ao Piauí, beta relacionada ao Maranhão, Epsilon ao Ceará, Theta a Alagoas, Iota a Sergipe, Kappa a Paraíba, Lambda ao Rio Grande do Norte e Mu, Pernambuco. Na constelação Hidra Fêmea, nós temos a sua alfa associada ao Mato Grosso do Sul e a sua gama relacionada ao Acre. Na constelação de Virgem, nós temos a sua alfa relacionada ao Pará. Já em Argos, nós temos Canopus, que é a sua alfa, relacionada a Goiás. E na Octante, nós temos a sigma do Octante, relacionada a Brasília, no Distrito Federal. Imagino que você deve estar se perguntando,
Não deveria ser o Distrito Federal, onde está localizada a capital do país, a estrela mais brilhante? Faz sentido. Mas para ele foi escolhida outra estrela com um significado um pouco mais profundo, a estrela Sigma do Octante. Esta se encontra junto ao Polo Sul Celeste e, apesar de estar próxima do limite de visibilidade a olho nu, a estrela tem uma posição única no céu do hemisfério sul, pois os demais astros parecem girar ao seu redor, o que gera uma analogia ao fato de todos os estados do Brasil estarem submetidos às decisões estabelecidas na capital do país. Um profundo significado e uma perfeita analogia ao sistema político federativo adotado pelo nosso país. Muitos devem ter a curiosidade de visualizar o céu assim como está representado na bandeira. Seria isso possível novamente? Como foi apresentado no primeiro episódio, as constelações não possuem posições fixas no céu, devido aos movimentos de translação e rotação da Terra. O movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de seu próprio eixo, e que dá origem aos períodos de dia e noite, já que um lado da Terra fica iluminado pelo Sol, enquanto o outro fica sem luz. Já o movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, que corresponde, para ser mais exato, ao período de 1 ano, 5 horas e 48 minutos. Devido à associação desses dois movimentos, as constelações se movem no céu ao longo da noite e do ano, e, devido à curvatura do planeta, as constelações e estrelas podem ou não ser invisíveis, dependendo de sua latitude. Nota-se também que todas as estrelas parecem fazer um movimento semicircular e concêntrico, e isso é verdade. O ponto ao redor do qual as estrelas giram é chamado de Polo Sul Celeste, ou Norte, dependendo do hemisfério em que se encontra o observador. Os polos celestes nada mais são do que a extensão do eixo de rotação da Terra, que origina os polos do planeta. Ou seja, os polos celestes são os pontos correspondentes aos polos terrestres na esfera celeste. E por último, vemos também que as estrelas se movem no céu, mas permanecem fixas em relação umas às outras. Ou seja, ao olhar o movimento aparente das estrelas, elas parecem se mover todas juntas. Esse aparente movimento circular em torno do Polo Sul Celeste é resultado do movimento de rotação da Terra. O movimento de translação possui um efeito mais sutil, não sendo perceptível em uma única noite, mas sim ao longo do ano, já que algumas constelações não podem ser vistas em todos os meses. O movimento de translação da Terra resulta no ocultamento ou na exibição de uma constelação, porque como a Terra está se movendo ao redor do Sol, chegará um momento em que uma dada constelação estará no céu durante o dia, e assim será ofuscada pelo brilho do Sol e não será vista, ou seja, nós só conseguimos ver as constelações que estão do lado oposto do Sol. Devido ao movimento de translação, as constelações aparecem mais cedo no céu, aproximadamente 4 minutos a cada dia, o que totaliza aproximadamente 2 horas a cada mês. Podemos ver em imagens o movimento de translação da Terra e a influência deste nas constelações visíveis. Agora que já sabemos como funciona o movimento aparente das estrelas e constelações no céu, e sabemos que elas se movimentam juntas e se adiantam no céu, é razoável nos perguntarmos: então o céu da bandeira com aquela configuração pode ser visto em outro momento durante o ano? E a resposta é sim. As constelações representadas na bandeira brasileira vão sendo adiantadas cerca de 4 minutos por dia, e em algumas datas e horários específicos, o céu da bandeira corresponde ao céu de verdade. Porém, há um pequeno empecilho nessa parte, pelo fato de as constelações da bandeira estarem invertidas, como se fossem observadas pelo lado de fora da abóbada celeste. A fim de curiosidade, algumas datas em que a configuração das constelações da bandeira do Brasil se repetem são 21 de dezembro, às 6h08 da manhã, em que infelizmente o Sol já nasceu e não é possível vê-la. Mas é possível nas datas 21 de fevereiro, às 2h08 da manhã, e em 21 de abril, às 10h08 da noite. E também em 21 de junho, às 6h08 da tarde. Talvez tenha passado despercebido, mas existe um padrão entre esses horários. Um horário é sempre 4 horas antes do outro. Por que isso acontece? Bem, você se lembra que falamos que as constelações se movem devido ao movimento de translação? Então, a partir disso, você provavelmente será capaz de responder essa pergunta. Deixe aí nos comentários o seu raciocínio e em breve divulgaremos uma resposta. Depois de tantos fatos interessantes e muita conversa, esperamos que, mesmo nesse momento instável do país, independentemente de sua orientação política,
tenhamos um calorzinho no coração ao vermos a bandeira do Brasil, tão bem trabalhada para representar um país tão extenso e diverso. Outro ponto fundamental que a bandeira nos faz refletir é que a ciência é uma parte muito importante do nosso país e faz parte de sua identidade nacional. Logo, deve ser estimulada e defendida. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui e nos vemos na próxima.